Queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que está aí na revista IBB, em lápis nas costas da cadeira, para que você estivesse acompanhando essa mensagem. Essa mensagem está lá em Mateus, capítulo 7. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Veja se tem alguém perto de você que não tenha a Bíblia, para que você possa repartir a sua Bíblia com essa pessoa, por gentileza. Mateus 7, de 15 a 20. Antes de começar a mensagem, eu preciso conversar um pouquinho sobre esse termo pirateado. Eu estou partindo de um pressuposto de que na sua mente, DVD pirateado e CD pirateado é uma coisa errada. É mesmo? Comprar DVD pirateado e comprar CD pirateado ali na Praça Tiradentes, no centro da cidade, é uma coisa errada? Assistir DVD pirateado, escutar CD pirateado, é uma coisa errada? E aí, moçada, é errado? Os jovens estão sentados para lá. Os adultos estão sentados aqui. Eu estou partindo desse pressuposto, porque se na sua mente não é errado, você vai ter dificuldade de entender a mensagem hoje. Porque o termo cristão pirateado está partindo do pressuposto que um cristão pirateado é um cristão errado. Infelizmente, eu tenho descoberto muitos crentes que compram CD pirata e que assistem DVD pirata. São pessoas que não pararam para pensar que na hora que ele compra um DVD pirata, um CD pirata, ele, além de não pagar direitos autorais para o autor, além dele não pagar impostos, ele está alimentando o crime organizado, porque quem produz DVD pirata e CD pirata é o crime organizado. Aquele mesmo pessoal que vai garantir que droga chegue nas mãos dos seus filhos, e garantir que droga chegue nas mãos dos seus parentes, que geram dependência. Aquele mesmo pessoal que vai alimentar a violência, o crime, que você tanto abomina e tanto reclama. Aquele que faz você ter medo de chegar em casa à noite, fica olhando para os lados para ver se alguém vai atacar. Então é uma incoerência alguém comprar CD pirata e DVD pirata e depois dizer que quer paz, dizer que gostaria de ter uma sociedade mais justa. Eu parto desse pressuposto de que, para nós, é um conceito pacífico, aceito, de que piratear alguma coisa é errado, é eticamente errado, moralmente errado. E quando a gente fala em cuidado com o cristão pirateado, o que eu estou falando é sobre falsos mestres, sobre falsos profetas. Pegue o texto, por favor, no capítulo 7 de Mateus. Jesus está concluindo o Sermão do Monte, ele está fechando essa temática de quem é discípulo realmente dele, quem é alguém envolvido no reino dele, quem de fato vive como um verdadeiro discípulo dele. E ele diz, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Cuidado com o cristão pirateado. Jesus estava falando sobre caminho estreito, caminho largo, porta estreita, porta larga, um pouco antes desse texto. O que ele está querendo dizer é que o que torna o caminho estreito um caminho difícil de andar é a existência de falsos mestres ou de cristãos pirateados. Eles complicam a vida de quem está querendo caminhar pelo caminho estreito, quem está querendo seguir a Jesus. Porque eles dão falsos sinais.
A característica mais perigosa deles é que os seus ensinos muitas vezes parecem, à primeira vista, ter semelhança com a verdade. É uma meia-verdade, é uma mentira mascarada de verdade. Quando o falso profeta fala besteira abertamente, é fácil de identificar. Eu não sei quantos de vocês sabiam que o mundo ia acabar dia 12 de outubro de 2012, às 16 horas. Quantos viram a notícia na televisão aí? Ele ia acabar, 12 de outubro, às 16 horas. Essa era a profetada do profeta Luiz em Teresina, Piauí. Mais de 120 pessoas estavam reunidas esperando o mundo acabar, lá em Teresina, Piauí. Com uma ordem de justiça, conseguiram tirar os adolescentes e as crianças da casa. Ficaram só os adultos, mais de 120. Eles estavam lá. Deu 15 horas, 15h30, e o povo começou a se juntar ao redor da casa. Todo mundo queria ver o que ia acontecer, porque o mundo ia acabar. Os parentes estavam aflitos, porque eles sabiam que tinha veneno de rato lá dentro, suficiente para matar todo mundo. Eles estavam com medo que houvesse um suicídio do grupo. Quando deu 16 horas e o mundo não acabou, a polícia teve que entrar, porque o povo queria linchar o profeta. As pessoas tinham vendido seus bens e dado para ele, as pessoas tinham abandonado seus trabalhos e ido morar com ele. Lidar com o falso profeta desse jeito é fácil, porque é claro, é evidente que é uma mentira. E quem conhece a Bíblia, então, fica mais fácil ainda, porque a Bíblia é muito clara que ninguém sabe o dia que o mundo vai acabar, ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. A grande dificuldade são os falsos profetas disfarçados. Eles são responsáveis pela condução de algumas pessoas à própria destruição que eles dizem que não existe. Veja o versículo 15. Jesus fala: cuidado com os falsos profetas, com os cristãos pirateados, porque eles usam máscara. Jesus adverte porque existe a necessidade de nós sermos advertidos. Ele começa então a ilustrar essa situação do falso profeta para nos alertar, e ele usa duas metáforas muito interessantes. Ele fala sobre lobo e ovelha e árvores e frutos, para tentar nos ajudar a entender como é que funciona isso de falso profeta. Primeiro, ele diz que o cristão pirateado, esse falso profeta, ele é lobo que vive entre as ovelhas. Veja o versículo 15, o finzinho dele. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Na realidade, o que Jesus está dizendo é que eles são perigosos mentirosos. Abre os olhos. Eles mentem com muita facilidade. E eles mentem tão bem que eles começam a acreditar na mentira deles. E é por isso que eles nos enganam tanto. Falsos profetas enchem o rebanho de falsas esperanças. Se você lê no Velho Testamento, você encontra em várias situações falsos profetas dizendo: pode ir à guerra, Deus vai nos dar a vitória, quando Deus tinha dito que eles seriam derrotados. Falsos profetas diziam: paz, paz, teremos paz, nada vai nos acontecer. E Deus dizia: a guerra é iminente. Os falsos profetas, eles falam o que as pessoas querem ouvir. É por isso que eles têm tanto sucesso. Eles nos dizem o que nós queremos ouvir. Eles fazem comichão nas nossas orelhas. Eles aguçam o nosso ego, acariciam o nosso ego. É por isso que eles nos agradam tanto. Eles alegram a nossa natureza pecaminosa. É por isso que o discurso deles nos satisfaz. Mas eles também são muito espertos. Bonhoeffer faz uma referência muito interessante sobre falsos profetas, e ele diz: sabendo que os cristãos são um povo crédulo, disfarça seu propósito sombrio sob o manto da piedade cristã, esperando que seu inócuo disfarce evite o desmascaramento. É verdade. Nós nos acostumamos tanto a conviver com pessoas que não têm agenda oculta, que muitas vezes no ambiente cristão, dentro de uma célula, dentro de um ambiente de ministério, na igreja, nós somos levados por alguém mal intencionado que tem uma agenda oculta, porque nós partimos do pressuposto que todas as pessoas são honestas e sinceras como nós. Cuidado!
Você pode ter um falso profeta, um cristão falsificado, pirateado, convivendo com você. Você pode ter um lobo disfarçado de ovelha, fazendo a sua cabeça, questionando os valores que você adota. Será que precisa esperar até o casamento para ter relação sexual mesmo? E o bichinho está na igreja, está cantando no louvor. Mas será que precisa pagar imposto mesmo? E como é que é essa história de dízimo? E o falso profeta adora fazer perguntas. Porque o objetivo dele é desconstruir. E ele se passa por muito inteligente. Uma pessoa contemporânea. E o falso profeta, disfarçado de ovelha, ele se infiltra, mas ele tem uma agenda oculta. A agenda dele não é glorificar a Deus, a agenda dele não é edificar o corpo de Cristo, a agenda dele é autopromoção. A agenda dele é destruição do corpo de Deus. Você consegue diferenciar a ovelha de lobo? Você consegue? A mensagem de hoje que Jesus passa para nós é uma mensagem em que nós temos que aprender a olhar em volta e ficar esperto. Porque às vezes nós nos deixamos levar por pessoas mal intencionadas, que têm um discurso bonito. Mas porque ela falou em Deus na televisão, a gente ouviu, mas ela até citou textos bíblicos e nós somos engabelados por ela. E porque nós ouvimos no rádio, mas ela falou de Deus e nós somos levados por ela. E nós lemos um texto e ela contou uma história tão triste naquele texto e nós somos levados por aquela história. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com pessoas que manipulam emoções e depois manipulam seu pensamento. A palavra de Jesus é de alerta. Depois de que ele fala sobre princípios básicos da vida cristã, ele nos alerta dizendo: cuidado com aqueles que vão tentar desviá-los desses princípios básicos. E ele parte dali da metáfora da ovelha e do lobo, e ele vai para árvores e frutos. E ele fala sobre o cristão pirateado, aquela árvore que dá maus frutos. No versículos 16 a 19, ela dá frutos sim, mas os frutos não são bons. E ele vai dizendo no versículo 17, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. No 19, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Ele muda a metáfora da ovelha e lobo para árvore e fruto, e agora ele começa a falar que lá na ovelha você corre o risco de não reconhecer, mas na árvore não tem como não reconhecer. Por quê? Porque não tem como a árvore enganar por muito tempo. Porque mais cedo ou mais tarde o fruto vai aparecer. Nenhuma árvore pode esconder sua identidade por muito tempo, não é verdade? Mais cedo ou mais tarde aparece o fruto. Ela vai se trair. Erva daninha, como espinho, abrolho, não pode produzir fruto comestível como uva e figo. O caráter do fruto fica determinado, é só uma questão de tempo. Como os falsos profetas e os cristãos pirateados revelam a sua identidade. Pensando nisso, eu queria que a gente estivesse tentando aplicar essas duas metáforas que Jesus passa para nós, em como que na vida real nós podemos trabalhar com esse conceito. Como que na vida real a gente pode lidar para que nós possamos nos proteger. Afinal de contas, hoje em dia você liga a televisão, tem pregadores em vários canais, tem programas de televisão evangélicos em vários canais. Pessoas falando de Deus, então, muito mais. Você vai em livraria, tudo quanto é livraria tem um setor de uma prateleira esotérica, uma prateleira que fala de Deus. Você pega jornal, você entra na internet. E agora, como saber o que é falso e o que não é? Como você identificar a verdadeira identidade, o que é falso e o que não é? Eu queria destacar um conceito. Você vai descobrir a verdadeira identidade através do caráter e da conduta do profeta. Os falsos profetas, eles têm as obras da carne como característica do seu caráter e da sua conduta. Por quê? Porque eles não têm o Espírito de Deus
para fornecer uma nova identidade a eles. Eles são o que o ser humano sem Deus é. O verdadeiro profeta tem o fruto do Espírito como a marca da sua autenticidade. O verdadeiro profeta, ele manifesta aquilo que caracterizou Jesus na sua vida. O verdadeiro profeta, ele tem o fruto do Espírito como a sua identidade. Vamos ler juntos Gálatas 5, 22? Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você quer saber se alguém é um profeta verdadeiro ou falso? Tem amor na casa dessa pessoa? Tem alegria na maneira de viver dessa pessoa? Tem paz nos relacionamentos dessa pessoa? Tem paciência no jeito de ser dessa pessoa? Ela é amável? Sabe dizer por favor, muito obrigado, de nada? Ela é bondosa? Ela é fiel nos seus relacionamentos? Ela é mansa? Tem domínio próprio? O verdadeiro profeta, o seu caráter e a sua conduta é uma expressão do fruto do Espírito. Talvez uma pergunta que eu possa fazer agora fosse: você valoriza o caráter e a conduta das pessoas com quem você se relaciona? Você valoriza o caráter e a conduta? Ou só o carisma? Ou a posição financeira, o status social, intelectual da pessoa? O que você valoriza numa pessoa quando você a conhece? É a beleza física? Você está procurando um namorado, uma namorada? O que você valoriza nele ou nela? Quando nós valorizamos o fruto do Espírito na vida dessa pessoa, nós estamos nos protegendo de falsos profetas. Ou quem sabe, estamos nos protegendo de cristãos que são falsificados. O verdadeiro profeta, o verdadeiro cristão, o fruto do Espírito é uma manifestação natural da sua existência. Sabe, falar a verdade faz parte da sua vida. Quando você se relaciona com alguém, você valoriza quem fala a verdade? Você valoriza quem paga suas contas em dia? Ou para você tanto faz se a pessoa deve para todo mundo e mente sobre as suas dívidas? Você valoriza quem é fiel nos seus relacionamentos? Ou você acha gozado aquele cara que namora duas ao mesmo tempo? Ou aquele marido que trai a esposa e você ainda continua sendo amigo dele? Você valoriza aquela pessoa que fala mal de alguém para você o tempo todo? Não se iluda, adivinha o que ela vai falar para outra pessoa. Quem não é fiel com você não vai ser fiel com outro. Você valoriza a pessoa ser bondosa? Ou não tem problema se a pessoa é super egocêntrica, egoísta e só pensa em si? Sabe, é interessante porque muitas vezes o que nós olhamos é o carisma. Mas fulano é tão legal. Não vale nada, mas é legal. Ou quem sabe uma pergunta mais séria. Na sua vida, o fruto do Espírito tem se manifestado? Ou alguém poderia dizer de você que você é um cristão pirateado? E quando a gente olha para você, não vê o fruto do Espírito, o que vê é obra da carne, no seu jeito de viver. O outro teste para saber se a pessoa é um falso profeta ou não, tem a ver com o tipo de ensinamento que essa pessoa dá. Os falsos profetas, eles ensinam o que vem do seu interior, e o que vem do seu interior é carne, é falso, é coisa do homem
influenciada por Satanás e pelas coisas dessa terra. Os verdadeiros profetas têm uma doutrina sadia, porque eles têm uma vida santa. Eles têm de onde tirar coisas boas, porque eles têm uma relação com o Deus Todo-Poderoso. Então eles têm o que ensinar, eles têm como falar de Deus. Lucas 6,15 nos fala de uma maneira muito simples, como só Jesus sabe falar, e direta, sobre essa questão. Vamos ler juntos Lucas 6,15, 45? Vamos lá. O homem bom tira coisas boas do seu... O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Dá para ser mais direto? Jesus é impressionante, né? Ele fala coisas profundas de uma maneira que até uma criança consegue entender. O homem bom tira coisas boas do coração, porque tem coisa boa lá. O que é mal, tira coisa ruim, porque tem coisa ruim lá. Simples. A boca fala o quê? Do que está lá. Se tiver coisa boa, sai coisa boa. Se tiver coisa ruim, sai coisa ruim. É simples. Por isso que o falso profeta não tem como falar coisas boas. Os seus ensinamentos não têm como ser ensinamentos que abençoam. Eles podem até enganar, mas eles enganam amaldiçoando. Os profetas verdadeiros, aqueles cristãos verdadeiros, eles abençoam, porque o que eles tiram lá de dentro são coisas de Deus. A pergunta aqui é, o que a gente coloca dentro do coração, porque vai ser o que vai sair de lá. Dá para mostrar de novo o slide? O falso profeta, olha a língua dele ali, ó. É por isso que o que ele fala fere. É uma língua cheia de espinho. Esse homem lá em Teresina, o falso profeta, ele machucou muita gente. Uma língua cheia de espinho. E tem muitas pessoas por aí que o que eles ensinam, o que eles falam, está ferindo as pessoas, ferindo as famílias, destruindo a vida cristã das pessoas ao redor. E na realidade eles falam essas coisas porque é isso que existe no coração. E sabe, eu conheço falsos profetas que só falam mal da igreja, só falam mal dos líderes. Eu conheço falsos profetas que só sabem comentar coisas ruins que acontecem com ele no trabalho. Conhece gente assim? Gente negativa. Essas pessoas só destroem as pessoas ao redor. A língua deles é cheia de espinho. Só faz comentário negativo. Não consegue fazer um comentário positivo, mas não consegue mesmo. Por quê? Porque o coração está cheio do quê? De coisa ruim, precisa de cura. Precisa ser liberto, precisa esvaziar o reservatório. Mas sabe, o profeta verdadeiro, esse é abençoador. Porque o coração dele está cheio de bênção. Ele sabe das dificuldades que existem e que lugar que não tem dificuldade, que família que não tem dificuldade. Mas ele também enxerga as bênçãos. E ele enxerga a possibilidade de cura e de solução. E quando ele abre a boca, ele abençoa. E é um rio de água viva que sai, porque é coisa do Senhor que sai da sua boca. E quando ele fala sobre versículos bíblicos, sobre princípios que podem ser aplicados para resolver as dificuldades. Ele não fala das pessoas, ele fala sobre como abençoar as pessoas. Ele comenta da igreja sempre enxergando coisas boas que estão acontecendo, porque é impossível numa igreja não ter coisa boa e coisa ruim acontecendo. Sempre tem gente em crise e gente abençoadíssima. Tem gente saindo da crise e gente entrando na crise. Igreja é assim. E essa pessoa, o foco dele sempre está na bênção de Deus. São pessoas que sempre abençoam porque o coração está cheio. Cheio daquilo que abençoa. Cheio de coisas de Deus. Palavras de esperança, palavras de estímulo. São aqueles que quando o filho chega em casa, ele tem alegria de chegar em casa, porque os pais têm uma palavra que abençoa, e não que amaldiçoa. São filhos
que quando conversam com seus pais, tem uma palavra que abençoa os pais, e não que amaldiçoa. Pessoas que têm o que botar para fora, porque tem coisas boas lá dentro. Aqui cabe uma pergunta. O que você tem colocado para dentro do seu coração? Sim, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se tudo que você coloca dentro do teu coração é Facebook, é discussão de Facebook, é videogame com violência, o que vai sair? Se tudo que você coloca no seu coração é novela, o que vai sair? Se tudo que você coloca no seu coração é falação dos colegas do escritório, é comentário da vida alheia, quando você abre a boca vai sair o quê? Comentário da vida alheia. Mas se você coloca no teu coração textos bíblicos, se você coloca no teu coração louvores, se você coloca no teu coração comentários positivos sobre outras pessoas, quando você abrir a boca, o que vai sair? O que você tem permitido entrar no seu coração? Sabe, os falsos profetas, eles têm um problema sério. A vida deles, a conduta e o caráter, é uma desgraça. Eles ensinam coisas que são uma desgraça. Mas lendo sermões do Martin Lloyd-Jones sobre esse texto, eu achei muito interessante. Ele destacou algo que mais ninguém tinha destacado, em todos os comentários que eu vi. Ele fala sobre uma terceira característica de alguns falsos profetas. E sabe, é verdade, eu já encontrei alguns deles na vida. Ter um pouco de tempo de caminhada de vida faz diferença, né? O povo aí com mais de 50 sabe do que eu estou falando. Eu já encontrei alguns falsos profetas, como o Martin Lloyd-Jones fala. Ele fala sobre uma outra característica para você identificar um falso profeta, que é a influência que eles têm na vida da gente, na vida dos seus discípulos. E você precisa prestar atenção na influência que eles têm. Por quê? Alguns falsos profetas, eles têm uma vida ética ilibada. E eles cresceram e absorveram valores éticos muito bons, como poucos cristãos vivem. Só que o discurso deles, o processo de desconstrução mental, teológico, doutrinário deles, não é condizente com aqueles valores éticos, mas ele não abre mão daqueles valores éticos que são cristãos. Então você olha para a vida dele e se diz, que caráter, que conduta. Só que o discurso dele é de desconstrução. Você tem que prestar atenção para identificar um falso profeta nas implicações dos ensinos dele na vida dos seus discípulos, daqueles que estão ao redor. E eu já vi gente assim. Ele está com a vida numa boa, mas ele está alimentando morte na vida das pessoas ao seu redor. E ele continua vindo na igreja sem nenhum problema, mas as pessoas que são contaminadas pelo seu discurso já estão questionando se vale a pena vir à igreja, já estão questionando se de fato vale a pena seguir a Cristo, por causa da desconstrução que ele faz. É interessante que, pensando nisso, eu me lembrei de um texto lá em 2 Timóteo 2,17. O apóstolo Paulo, falando sobre falsos profetas, ele diz que o ensino deles alastra-se como câncer. O ensino deles alastra-se como câncer. 2 Timóteo 2,17. Sabe aquela situação do câncer, em que a pessoa está vivendo a vida numa boa, sem problema nenhum, aí um dia ela diz, ai, que dor. E vai ao médico ver a dor, e o médico faz o exame e diz, você está tomado de câncer. Ele não percebeu. E quando ele foi ver, o câncer já tinha tomado o seu corpo. É o falso profeta que, com a sua influência, acaba com a vida de alguém e a pessoa não percebe. Ele vai minando com seus falsos ensinos, ele vai minando a fé daquela pessoa, ele vai questionando a essência da fé daquela pessoa, ele vai mudando a doutrina, o que aquela pessoa crê, e quando ela percebe, ela já não crê em mais nada. Tem um ensino de falso profeta por aí, que é muito comum nos nossos dias.
E que tem muita gente abraçando, que doutrina não é importante. Já ouviu isso? Doutrina não é importante. E normalmente o pessoal associa essa história, quando fala doutrina, com placa de igreja. Já ouviu? No meio da juventude, então, isso aí tem uma popularidade danada. Doutrina não é importante. Você acha que doutrina é importante? É essencial. O que você crê e por que você crê determina como você vive. Doutrina pode ser comparado, na vida cristã, com o nosso esqueleto. O esqueleto ele é essencial para que eu possa viver e funcionar, embora eu não veja nenhuma parte dele. Mas ele é essencial. Se eu quebrar meu braço aqui, eu vou conseguir usar esse braço? Não, eu perco a função dele, porque está quebrado o meu osso, o meu esqueleto. Enquanto eu não consertar esse esqueleto, eu não vou conseguir usar esse braço para a função que ele tem. Assim é a doutrina. Quando uma doutrina é quebrada, eu fico disfuncional na vida cristã. Se eu começo a questionar certeza de salvação, eu começo a ficar meio disfuncional na vida cristã. Como é que é essa história, como é que eu falo de Jesus para alguém? É por isso que tem tanta gente que é crente há um bocado de tempo e tem uma vida cristã disfuncional. É porque eu nunca me firmei nas doutrinas. Saber o que creio, porque creio, queridos, é por isso que a gente incentiva tanto, venha para a escola bíblica, participe do CFI, participe de grupos de estudo bíblico. E ninguém se forma nessa escola. Ninguém tem diploma de graduação na vida cristã em conhecimento bíblico. E sabe, nós precisamos fortalecer essa doutrina, esse esqueleto, porque é só assim que você vai ter condições de funcionar na vida cristã. Aí o falso profeta vem e diz, não, doutrina não é importante, importante é o que você sente. Importante é a experiência que você tem no culto. Balela, balela. O que você sente passa, que nem nuvem, que nem nevoeiro de manhã, aquela neblina da manhã, que na hora que o sol aparece, ela some. Isso é sentimento, ele vai e vem. As suas convicções é que determinam o que você faz, por que você faz e quando você faz. Isso é doutrina. E se ela não é bíblica, você está em complicações absurdas. Você quer ver uma doutrina não bíblica que eu já encontrei em muito jovem? O primeiro namorado que eu tiver é com esse que eu vou me casar. Eu já encontrei jovens que acreditavam nisso. Eu já encontrei adulto que casou com o primeiro namorado, porque acreditava que era isso. Isso não é doutrina bíblica, mas na mente daquele jovem era doutrina. E na mente daquela senhora era a doutrina que determinou o seu casamento. E agora ela estava casada, lidando com um casamento complicadíssimo. Porque em algum lugar ela transformou isso em doutrina e ela acreditava que era isso. Como ela não foi procurar nas Escrituras, ela ficou se enganando. O problema do falso profeta é que ele usa a Escritura pela metade, texto fora do contexto é pretexto. O problema de quem não conhece as Escrituras é que o falso profeta pega um versículo fora do contexto, cita para você e você diz, tem autoridade bíblica. Mas vê o que vem antes e vê o que vem depois. Às vezes a pessoa está dizendo exatamente o contrário do que a Bíblia diz. Mas se você não conhece as Escrituras, você vai ser levado. Ainda mais se a pessoa tiver carisma. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com a influência deles. Olha os discípulos, aqueles que estão ao redor. Eles estão buscando a Deus, eles estão seguindo a Deus. O profeta verdadeiro tem uma influência abençoadora. A influência do profeta verdadeiro leva as pessoas a viver uma vida de fé, de amor e de piedade, de buscar a Deus. Por isso que Jesus termina no versículo 20 dizendo, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Esse é um fruto, faz parte, é uma pequena parte do fruto do Espírito, o amor.
Tiago nos fala sobre obras e sobre fé. É um texto maravilhoso lá em Tiago 2, capítulo 2, é precioso. Eu queria destacar 2 versículos. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. O falso profeta, ele tem muita dificuldade, porque ele não consegue viver o teste das obras. Ele tem uma agenda oculta. Eu tenho algumas perguntas para nós fecharmos esse sermão, e eu queria que você estivesse respondendo para você mesmo. A primeira delas, você é um cristão pirateado, um falso profeta? Você é uma ovelha ou um lobo? Você tem uma agenda oculta? Ou a sua agenda é a agenda da sua igreja? A sua agenda é a agenda das Escrituras? A segunda pergunta, você tem um caráter e conduta de um cristão verdadeiro? O fruto do Espírito está aparecendo? Quando você olha para a sua vida, o fruto do Espírito aparece? Quem sabe hoje à noite você tem que dizer, Deus, eu vou escrever essas partes do fruto do Espírito no meu computador e eu vou transformar isso em pedido de oração diário. Eu quero ter mais amor dentro da minha casa, Deus. Eu quero ter mais paz na minha casa. E prepare-se, o Espírito de Deus vai começar a agir e vai colocar mais amor no seu lar, vai colocar mais paz no seu lar, vai colocar mais mansidão no seu coração, vai colocar mais domínio próprio, vai colocar mais amabilidade na sua casa. Você ensina o que vem das Escrituras? Quando você fala, as pessoas se sentem assim, abraçadas pela palavra de Deus? Você fala porque o seu coração está cheio da palavra de Deus, as pessoas se sentem abraçadas pela palavra? Ou você fala só das suas ideias, ou da ideia de pastor fulano, do pastor ciclano, daquela pessoa? Você fala de ideias de homens, você tem uma boca cheia da palavra de Deus para abençoar as pessoas que estão ao seu redor? E por fim, que influência você tem sobre as pessoas? A sua influência abençoa as pessoas? A sua influência incendeia o coração das pessoas? As pessoas que chegam perto de você, elas se sentem desafiadas a buscar a Deus? Coloca de novo o slide ali, faz favor. O coração das pessoas que chegam perto de você pega fogo por Deus? As pessoas que conversam com você têm vontade de conhecer mais a Deus? Porque elas são contaminadas pelo teu amor por Jesus. Qual é a influência que você tem sobre as pessoas? Quem sabe o desafio que Deus vai colocar para você hoje é você se transformar nesse tipo de influência, que desafia as pessoas a buscarem mais a Deus, a sentirem o desejo de buscar mais a Deus. Você pode fechar seus olhos? Não sei qual a aplicação que o Espírito de Deus está fazendo da mensagem no seu coração. Mas você sabe. A minha oração é que você tenha um coração ensinável, que você ouça o que o Espírito fala com você, e que você esteja disposto a dizer, eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. Deus desafiou você a ser mais genuíno, mais autêntico na sua vida cristã. Quem sabe você precisa mudar alguma coisa que o Espírito foi muito claro. E você está dizendo, Deus, eu quero mudar isso. Quem sabe você precisa ter palavras que abençoem. Você não tem tido palavras que abençoam. Sabe, seu desafio é ser alguém que, ao falar, incendeie o coração dos seus filhos, incendeie o coração dos seus pais, incendeie o coração dos seus colegas na escola, na faculdade. Qual o seu desafio? Como
como Deus pode usar sua vida lá no trabalho para incendiar o coração das pessoas. Nós vamos começar a cantar um cântico. Enquanto nós estivermos cantando esse cântico, toma meu ser. Eu queria desafiá-lo a dizer: Deus, pode tomar o meu ser. Eu quero que o Senhor faça uma obra na minha vida. E enquanto estivermos cantando, você vai ser desafiado a colocar-se de joelhos no seu lugar, dizendo: Deus falou comigo e eu tomo essa decisão. Eu me entrego ao Senhor e eu quero que Deus faça essa obra na minha vida. A banda vai começar a cantar. Enquanto você está orando, enquanto você está respondendo ao Senhor. E logo depois nós vamos cantar. Mas esse é seu momento com Deus. Ouça o que a banda está cantando e deixe Deus ministrar o seu coração. Deus falou com você? Pode se colocar de joelhos. Você e Deus. Coloque-se de joelhos dizendo: Deus, eu respondo essa mensagem. Falou com você, coloque-se de joelhos, una-se àqueles que já estão de joelhos. Esse é um momento de consagração, pode ficar. Isso. Deus falou no seu coração. Eu quero, Deus, quem sabe você precisa pedir a Deus que te ajude a se proteger dos falsos profetas. Você não consegue enxergar bem. Você quer que Deus te dê esse discernimento. Momento de consagração. Deus amado, nós te damos graças, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nesse mundo tão conturbado, Senhor, aonde nós temos que lidar com falsos profetas, que nós tenhamos o discernimento do teu Santo Espírito, para percebermos quando a mentira surgir, para que possamos nos proteger da mentira. E, ó Deus, nós não queremos em momento nenhum viver uma vida que seja falsa. Nós não queremos em momento nenhum, Senhor, nos transformar em falso profeta na vida de alguém. Ó Deus amado, tem misericórdia de nós. Nós clamamos que o Senhor nos alerte, que o Senhor nos impeça de qualquer dia termos palavras que destruam, termos palavras que desviem, palavras que apaguem a chama de amor pelo Senhor, mas pelo contrário, Deus, o que nós te pedimos é que o Senhor nos dê palavras de vida. Nós queremos ser pessoas que falem e tragam vida e esperança àqueles que nos ouvem.
Queremos ter nossos corações cheios de palavras de vida eterna. Ó Deus, nós queremos sim, Senhor, que o fruto do Teu Espírito seja a nossa maneira de viver, sejam valores e expressões naturais, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nova criatura em Cristo. Ó Deus amado, nós nos consagramos ao Senhor. Oramos por esses irmãos e irmãs que de joelhos oram, intercedem por si mesmos, intercedem por outras pessoas. Pedimos a Tua bênção sobre eles. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos conduzindo pelo caminho estreito, para que nós sejamos, sim, mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. É no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor.